alunos! Como vão vocês? Tudo bem? Professora Renata, mais uma vez com a língua portuguesa. Hoje, nesta aula, nós vamos refletir sobre duas ações que muito deixa as pessoas intranquilas, sobretudo vocês, alunos, e também aquelas que precisam usar dessa prática. Interpretação e compreensão. São a mesma coisa? Provoco vocês aqui a vir comigo no entendimento dessas questões e depois praticar o que entendemos, certo? Então, olhem aqui comigo essa imagem, em que na primeira parte está escrito, conseguimos ler, não é? 7% do PIB para a educação. E ao lado, 10% do PIB para a educação. Viram que eu consegui ler as duas frases, certo? Entretanto, uma delas não está de acordo com a norma culta. E a partir disso provoca em nós algumas inferências. Isso é ler? Sim, é ler. É interpretar ou é compreender? Então, a primeira parte, ela provoca em você, em mim, naqueles que têm já uma proficiência leitora, a compreensão. Ou seja, eu consigo juntar as sílabas, decodificar o código, né, e fazer uma leitura do que está escrito. Isso é compreender. Agora, interpretar já é colocar em cima da minha leitura, e a gente vai ver daqui a pouco mais detalhado, o conhecimento que nós temos sobre a gramática, sobre o que essa frase representa, sobre quais são as consequências, o que é PIB, tá? O que representa o PIB para a educação. Olha quantas coisas estão por trás do entendimento dessa frase. Agora, a frase que está ao lado, em que há a retificação, ou seja, o conserto do que na primeira não está certo, provoca em nós outra reflexão. Pois esta frase está assim: 10% do PIB para a educação. O que está a mensagem principal que está por trás dessa frase? É que com o aumento do PIB não haverá mais erros grotescos como esse, principalmente da escrita, certo? Se não foi isso que você entendeu de pronto, certamente você talvez desconhece o que é um PIB, um Produto Interno Bruto, que é o que mede o avanço daquele local, o avanço econômico, né, da região, certo? E esse dinheiro é aplicado em algumas esferas da nossa sociedade, dentre elas, principalmente, a educação, certo? Ah, professora, a senhora fala isso porque a senhora já está numa fase madura, já leu sobre isso, é fácil interpretar. Mas para nós, simples estudantes, fica difícil fazer tantas inferências. É por isso que a gente sempre ressalta como é importante ler um pouquinho sobre tudo, né? Ver os jornais, entender as críticas, procurar sintonizar, procurar saber as palavras que você não conhece, o que elas significam, para que quando se depararem com um tipo de charge dessa, por exemplo, que pode ser usada por um professor seu, numa avaliação, num trabalho, ou pode vir no seu livro didático, você não fica olhando para ela sem saber o que ela significa. Já viram que a nossa aula de hoje, esse tema, vai contemplar muitos paradigmas, não é? Muitos obstáculos que talvez você enfrente. Então vamos lá. A compreensão e interpretação de texto são duas ações que estão sempre relacionadas. Uma de cada vez, quando se compreende corretamente um texto e ela traz sempre o quê? Através desse texto, um propósito comunicativo. É o que chamamos e aonde chegamos chamando de interpretação. Vamos, de novo, entender detalhadamente o que eu acabei de dizer. Hoje em dia é essencial que você saiba essa diferença,
para interpretar corretamente esses textos, todos esses que aparecem à nossa frente, não só apenas o que está no livro didático, tá bom? Porque entender muito bem as tipologias textuais, os gêneros textuais e a linguagem que eles trazem é o que vai garantir a você a boa compreensão e a interpretação desses textos, tá? Então vamos lá, resumidamente. O que é compreender textos? É a prática da decodificação da mensagem, ou seja, a análise do que está explícito no texto, o que está escrito ou o que está aparentemente à nossa frente, está evidente. Todo mundo vê, certo? Isso é compreensão de textos. E agora, o que é interpretar o texto? Nossa, eu pensava que era a mesma coisa. Não, são ações totalmente diferentes ao que se refere à leitura. Então, a interpretação é o que fazemos com o que nós lemos, com o conteúdo apresentado. Ou seja, quais as conclusões que chegamos por meio dessa conexão de ideias? Do que está através do código, do que está através de uma imagem, do que um som unido ao código faz remeter à minha memória, ao meu entendimento, e por isso sua imaginação vai além do que está escrito no texto. Certo? Então, compreender é ver o que está explícito, o que está claro, o que é comum para todos. E interpretar é o que é comum a você, ao seu conhecimento de mundo, é o que você conecta, é o que você coloca no texto a partir do seu entendimento, certo? Mais detalhadamente, vocês viram que eu parti do geral para o específico, então venha comigo e não se perca. A interpretação de textos envolve a capacidade de você chegar a determinadas conclusões, alunos, após fazer a leitura de algum tipo textual. Seja ele visual, auditivo, escrito, oral, como eu estou fazendo aqui, unindo ao escrito, que é quando você se depara com o que eu trouxe, os slides, né? E por isso, a interpretação de texto é algo, como a gente diz, subjetiva, que pode variar de leitor para leitor. Isso porque cada um possui um repertório interpretativo, tá? E a partir disso, adquirido ao longo da vida, podemos fazer nossas inferências como melhor nos aprouver, como for melhor para a gente, certo? Então, vale lembrar que esse repertório interpretativo do leitor vem com toda essa carga de leitura que a gente traz consigo, tá? Portanto, caríssimos alunos, por favor, não esqueçam, ler é um ato essencial, tá? Que auxilia da melhor forma a interpretação de textos que você deve se deparar a vida inteira e deve construir também, obviamente, para fazer então a conexão com as ideias do mundo que te envolve, certo? Então, interpretar é ir além, é subjetivar, é colocar o seu entendimento em cima do que você lê, certo? E o que é compreender, professora? Acompanha comigo. Compreender um texto é entender a mensagem que ele traz, sempre transmitido de uma maneira objetiva. Assim, a compreensão textual envolve o que nós chamamos na área das linguagens de decodificação da mensagem, ou seja, eu reconheço o código e faço as conexões que me é permitido, o que é cobrado, a normativa da língua portuguesa, que é o nosso código oficial, tá? E a partir disso, promove a leitura, certo? Quando você é alfabetizado, lembrando. Quando ouvimos, por exemplo, um noticiário, compreendemos a mensagem passada. E qual é a sua finalidade, não é verdade? Informar o ouvinte de algum acontecimento, por exemplo. Para compreender os textos escritos, não é diferente como você ouve, tá?
Porque eu vou precisar também desses conhecimentos prévios da língua, do idioma. Eu tenho que saber o vocabulário, eu tenho que estabelecer relações e funções entre a língua para que essa comunicação tenha efeito no meu cotidiano, tá? Então, por meio da interpretação das palavras, olha como uma coisa está sempre ligada à outra, e das frases, podemos compreender melhor as mensagens que nos são transmitidas, seja no noticiário, seja no livro, seja no outdoor, seja no panfleto que me distribui no sinal, na escola, no mercadinho, na praça, certo? Tudo que nos é transmitido como fator e caminho para que nós possamos ler. E lembrando, um dicionário por perto é sempre útil. Não recorram apenas ao Google. Essa é uma maneira prática e atual, porque afinal não devemos ignorar a tecnologia. Mas não ignorem a prática de trabalhar com o dicionário para descobrir os termos que vocês não conhecem, certo? Então, compreender é a maneira objetiva de se entender o código, é o que está explícito através dos textos, certo? Indo para a prática, uma charge que foi muito assim apreciada quando foi publicada no Enem de 2012. Você sabe o que é Enem, não é? Exame Nacional do Ensino Médio. Então analisem comigo agora. Para compreender melhor esses conceitos que você entendeu sobre compreensão e interpretação, confira abaixo 2 exemplos dessas práticas, compreensão e interpretação de textos que caíram nesse exame. Então, olhem essa charge. Rede social. Uma placa lá ao fundo que eu poderia dizer que é o título dessa charge. A temática, certo? Então, rede social aqui em casa é outra coisa. Vejam, o código escrito está dizendo ele somente a mensagem que eu preciso entender? O código visual está dizendo muito mais, não é verdade? E unindo uma coisa com a outra, vai possibilitar que eu consiga responder essa questão. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos, foi o que eu acabei de dizer de forma diferente. No contexto da ilustração, a frase proferida pelo personagem que está lá, que podemos inferir que seja o pai, né? O patriarca da família, recorre a 5 opções. Qual será? Letra A polissemia, que quer dizer vários sentidos, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social. Olha como é importante você saber o sentido das palavras aplicado ao contexto que elas aparecem, tá? Então, para transmitir a ideia que pretende veicular, você tem que unir o que é visual e o que é código, o que está escrito, certo? Então, o texto visual diz muito mais do que o que está escrito. Depois vocês leiam com atenção esse comentário e vamos para mais um exemplo. Então, pessoal, diante desse contexto que interpretar e compreender são coisas distintas, nós temos esse texto que foi publicado, né, no Enem de 2019, cujo título é o seguinte: qual a diferença entre publicidade e propaganda? Então, nós temos aqui a explicação desses 2 termos, que vem da esfera jornalística, e a partir desse texto, objetivo, referencial, que realmente significa, temos a seguinte questão. A função sociocomunicativa desse texto está, ou melhor, ilustrar como uma famosa figura dos Estados Unidos foi criada para incentivar jovens a se alistar no exército, explicar como é feita a publicidade na forma de anúncios para a venda de carros, bebidas e roupas, convencer o público sobre a importância do consumo, esclarecer 2 conceitos usados no senso comum, veja bem, divulgar atividades associadas à disseminação de ideias. Então, vejam, 4 dessas opções aí estão relativas à interpretação e uma à compreensão. Então, eu quero que vocês vejam o que está sendo pedido no enunciado. A intenção sociocomunicativa. Então, vejam bem,
esclarecer, essa é a resposta correta, esclarecer 2 conceitos usados no senso comum como sinônimos de forma errada, tá? Porque são termos distintos que pertencem à mesma esfera. Então, se você não conhece o entendimento de cada palavra, certamente essa questão você não acertaria. Então, veja como é importante compreender o que está lá no texto e interpretar, para que você possa eliminar as alternativas que não cabem como resposta nessa questão. Certinho? Então, para finalizar, compreensão é o que está no texto, ou seja, segundo o texto, segundo o autor, o texto informa que, está explícito, então são palavras que podem vir em enunciados de questões que te dá a dica que a intenção da questão é que você compreenda, certo? E interpretar, na verdade é o que a gente já falou, está além do texto. Então pode vir acompanhado das seguintes expressões nos enunciados por aí. Depreende-se, infere-se, conclui-se do texto que. O texto permite deduzir que. É possível afirmar a partir do texto que. Ou a mensagem está implícita, ou seja, a partir do seu entendimento pode-se chegar à seguinte conclusão e por aí vai. Certo? Então, compreender está no texto. Está claro, igual para todo mundo. Interpretar é o que está além, de acordo com o seu conhecimento. Certo? Outra atividade muito interessante que eu proponho aqui para que você leia na plataforma, reveja. Então, eu vou apenas aqui fazer alusão a ela e você recorra à plataforma e faça suas inferências e tente responder. Essas 5 alternativas, qual delas responderiam essa atividade? Coloco para vocês aqui a letra B e logo abaixo tem um comentário da questão. Certo? Ficamos por aqui nesta aula de hoje. Acessem a plataforma, leiam e consigam compreender primeiro para depois interpretar. Até lá!